Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Antes de qualquer coisa, aquiete o coração. Este é um momento para ouvir a palavra de Deus. Não estamos apenas lendo a Bíblia, estamos caminhando juntos por ela, dia após dia, deixando que Deus fale conosco por meio das Escrituras. Hoje, vamos ler juntos o segundo livro de Reis, dos capítulos 11 ao 14. Caminhe conosco nesta leitura. Vamos juntos. Vendo Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeuzeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E, assim, o esconderam de Atália, e não foi morto. Jeuzeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atália reinava sobre a terra. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Então, lhes deu ordem, dizendo: Esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei, e outra 1/3 parte estará ao portão Siur, e a outra 1/3 parte, ao portão detrás da guarda. Assim, fareis a guarda e defesa desta casa. Os 2 grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras, seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100 segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomaram cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até ao lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear o rei. Então, Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, e o ungiram, e bateram palmas, e gritaram: Viva o rei! Ouvindo Atália o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas, junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Então, Atália rasgou os seus vestidos e clamou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre o Senhor, e o rei, e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então, todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derribaram. Despedaçaram os seus altares e as suas imagens e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então, o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei e, pelo caminho da porta dos da guarda, vieram à casa real, e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atália à espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. No ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Disse Joás aos sacerdotes: Todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa onde quer que se encontrem. Sucedeu, porém, que, no ano 23º do rei Joás,
os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: Por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não recebais mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa. Consentiram os sacerdotes, assim, em não receberem mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Porém o sacerdote Joiada tomou uma caixa, e lhe fez na tampa um buraco, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Estes pagavam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem espevitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor. Porque o davam aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não se traziam à casa do Senhor, eram para os sacerdotes. Então, subiu Rezael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois, Rezael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, como também todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Rezael, rei da Síria. E este se retirou de Jerusalém. Quanto aos mais atos de Joás e a tudo o que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Levantaram-se os seus servos, conspiraram e feriram Joás na casa de Milo, que está na descida para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram, e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacas, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Rezael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Rezael, todos aqueles dias. Porém Jeoacas fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava a Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram, de novo, em seus lares, como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o poste-ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacas, do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé. Porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como o pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacas, e tudo o que fez, e o seu poder, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Jeoacas descansou com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacas, a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Jeoás, e a tudo o que fez, e ao seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão.
Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, lhe disse Eliseu: Toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: Retesa o arco, e ele o fez. Então, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse: Abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: Atira. E ele atirou. Prosseguiu: Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os Sírios. Porque ferirás os Sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: Toma as flechas. Ele as tomou. Então, disse ao rei de Israel: Atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então, feriras os Sírios até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirás os Sírios. Morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, bandos dos Moabitas costumavam invadir a terra, à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então, lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E, logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Rezael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacas. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, e se compadeceu dele, e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Rezael, rei da Síria. E Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacas, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacas, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacas, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a Sela na guerra, e chamou o seu nome Joctil, até ao dia de hoje. Então, Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacas, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo, que estavam no Líbano, passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Glória-te disso e fica em casa. Porque provocarias o mal para caíres tu, e Judá, contigo. Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu, então, Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro, e a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais atos de Jeoás, o que fez, o seu poder e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar.
Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacas, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele homens até Laquis, e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ameite até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Éfer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Ameite, pertencentes a Judá, para Israel, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Obrigado por caminhar conosco nesta leitura. Que a palavra de Deus permaneça no seu coração. Medite nela ao longo do dia e confie no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Inscreva-se no canal. Amanhã seguiremos juntos, ouvindo a voz de Deus. Curta e compartilhe para que mais pessoas também sejam alcançadas.